Eu sigo o método que eu aprendi, pratico, mas não vejo resultado nas minhas redações. Então, vamos analisar mais uma vez o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo é o seguinte, ó, é que você pratica as regras, mas não entendeu os conceitos por trás das regras. Deixa eu explicar isso melhor. Regra é regra, conceito é conceito. O conceito é o porquê das regras. Se você não entender o porquê das regras, então você não sabe o conceito daquela regra. Vou citar aqui como exemplo a fórmula da equação de segundo grau. Eu, por exemplo, eu não sei porque o primeiro termo da equação precisa ser elevado ao quadrado. Bom, pode ser até que eu tenha aprendido, mas eu não lembro. Mas eu não sei o conceito por trás da fórmula. Não sei. E isso já dificulta muito, por exemplo, para eu colocar em prática em algum problema, em diferentes situações. Já dificulta muito. Bom, as regras são as técnicas de redação que você aprende. Essas são as regras. Só que, e o porquê por trás das regras? Será que você aprende? Olha, eu vejo muito aí se ensinar que para desenvolver uma redação você tem que apresentar, por exemplo, uma redação de 30 linhas, você tem que apresentar ali na tese 2 causas. Eu vejo muito se ensinar isso por aí. Tá, mas quando você pergunta por quê, ou eles mesmos que ensinam, eles alegam que é porque apresentar causas é argumentar, quando se trata de redação argumentativa. Tá, mas por que apresentar causa é argumentar? Por quê? Isso não se explica. Eu vou dar um exemplo de conceito por trás das regras. No meu método, eu ensino a regra. Vamos à regra. Eu ensino que você precisa sustentar o seu tópico frasal com embasamentos. Não é isso? Você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Eu ensino isso, né? Essa é a regra. Mas qual é o conceito por trás dessa regra? O conceito é o seguinte, falando de argumentação, por exemplo, que argumentação é você apresentar uma proposição, que é mais ou menos uma declaração, sustentar com premissas. Esse é o mecanismo da argumentação. Então, quando eu te mostro que ao trazer embasamentos para sustentar a sua declaração, o seu tópico frasal, eu estou te dizendo que você está apresentando premissas que vão sustentar a sua declaração. E aí eu vou te mostrar, para você entender o conceito, até que ponto a sua premissa ela é válida o bastante para sustentar a sua declaração, se ela não é falsa, por exemplo, ou se ela é inválida. Ou seja, em que medida ela tem condições de sustentar ou não a sua declaração. E se eu estou explicando para você a exposição, aí os nomes já mudam. Por exemplo, eu já apresento explanans para sustentar o seu explanandum. Não se assusta com palavrão, tá? Mas é só para abrir um parênteses aqui, para mostrar para você que qual é o mecanismo que está por trás de você apresentar um embasamento para sustentar uma declaração. Você precisa entender o conceito. Qual o conceito de argumentação? É esse que eu acabei de explicar. Então, entendendo o conceito, você aplica essa regra a qualquer situação. Você aplica essa regra a qualquer tema, por exemplo. Em qualquer tema, seja ele qual for, você for desenvolver uma redação, você sabe que você vai sustentar os seus tópicos frasais com embasamento porque você está oferecendo premissas que, para fechar o seu argumento, você apresenta premissas que sustenta a sua conclusão. Então, se você não entendeu, o que pode estar acontecendo é o seguinte, ou você não entendeu o que o professor explicou, é uma possibilidade, ou seja, você está aplicando a regra, mas não entendeu o conceito. Então você só está, como um papagaio, reproduzindo aquilo que foi dito, mas não sabe a fundo o que você está fazendo. Por exemplo, quando se diz que você tem que para desenvolver uma redação argumentativa, você precisa apresentar causas. Não se está mostrando o conceito ali. Causas, entre aspas, primeiro que não é nem causa, já falei isso aqui. Você não apresenta causa, você apresenta premissas. Uma vez que você está sustentando, você está defendendo uma declaração que ela é controversa, que ela vai contra o que é estabelecido, então a sua sustentação se transforma em uma premissa, não é uma causa. A causa está para a consequência, que é um efeito previsível. Então, das duas, uma. Ou você só está reproduzindo a regra, mas está ali vazio de conceito, você não sabe o que está por trás daquilo que você está fazendo, ou você não entendeu o que o professor te explicou. O professor pode até ter te explicado o conceito, mas você não entendeu. Você não prestou
você não prestou atenção no que o professor explicou, não deu a devida atenção, ou também o professor não explicou direito, ou ele não explicou o conceito para você por trás da regra. E isso faz toda a diferença. O professor, nesse processo aqui, o professor ele faz toda a diferença. Porque se ele não te explicar o conceito por trás da regra, é provável que você não entenda, você não saiba aplicar em diferentes situações. Você saiba aplicar, por exemplo, eu vejo muito isso. Olha, um modelo pronto que você pode aplicar é procurar um culpado para o problema. Você já ouviu isso aí por aí, né? Encontra um culpado para o problema, aí você pode fazer isso em diferentes temas. Tá bom, mas você não sabe por que você está fazendo isso. Então vai chegar um tema que você não vai conseguir fazer. Ou pode até fazer, mas não ficar bom, não ficar legal, e sua nota cair por causa disso. Você não achar ou até encontrar um culpado para o problema, mas isso o corretor perguntar, mas e daí? Não se ajustar àquele tema. Então não é isso, não é eu te dar moldes prontos. Eu não posso te dar moldes prontos, eu posso te dar um molde. Uma coisa é um molde, é um modelo de redação, outra coisa é um modelo pronto, você sabe disso. Um modelo para você estruturar todo o seu raciocínio. Outra coisa é um modelo que já pronto, que já limita o seu pensamento. Eu tenho que procurar um culpado para aquele problema. Peraí, eu já restringi o seu pensamento. Já restringi a sua forma de pensar. Não é assim. Você não vai conseguir aplicar isso para tudo. O professor, se ele não te trouxe o conceito, isso faz toda a diferença no aprendizado de redação. Faz toda a diferença. O professor não pode te dar só as regras, ele tem que te dar o conceito por trás da regra.